E olha, hoje aqui no nosso quadro Hora Marcada, a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é a menopausa. De acordo com números divulgados pela Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, até 2030 serão 1 bilhão de mulheres atravessando esse período, né, que é o período de menopausa. Mas mesmo assim, esse tema, infelizmente, ainda é cercado por tabus. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo agora a ginecologista Lisiane Neves. Doutora Lisiane, uma alegria receber você aqui novamente. Obrigada, tá? prazer todo meu. Seja muito bem-vinda. Como eu falei, apesar de ser um assunto tão... faz parte da vida de toda mulher vai passar por isso. Infelizmente, ainda tem muito tabu e por isso muita gente acaba até procurando uma orientação correta para enfrentar esse período, que é um período, sim, de mudança do nosso organismo. Doutora, então comece explicando para a gente o que é a menopausa e os efeitos dela, né, na nossa saúde. Certo. A menopausa, Shirley, é a última menstruação. A gente só consegue falar na última 1 ano depois que elas cessam. Então, é meio que um diagnóstico retrospectivo, né? De frente para trás. Ela acontece normalmente entre os 45 e os 55 anos, na média da maioria das mulheres. Na brasileira, mais comumente em torno dos 48 a 50 anos. O período em que a menopausa acontece, que é esse período de transição da fase de vida reprodutiva para não reprodutiva, a gente chama de climatério. E nesse climatério, além da ausência da menstruação, a gente tem vários outros sintomas. As ondas de calor, alterações psíquicas como irritabilidade, choro fácil, humor deprimido, alterações de pele, cabelo, vias urinárias, vagina, uma série de sintomas. É um período bem... Tudo, né, doutora? É um período bem difícil. A gente tem, você falou aí de um intervalo, mais ou menos, de 45 até 55 anos, então são 10 anos. Então, isso varia muito entre uma mulher e outra, né? O período, a data, o início da menstruação tem alguma relação? Aquela mulher que menstruou cedo demais, ela vai, então, passar pela menopausa antes do que aquela que menstruou mais tarde? Ela continua menstruando até mais depois dos 50 ou não tem nenhuma relação com isso? Não tem uma relação direta. Certo. A idade da menarca, né, da primeira menstruação, não marca um prognóstico de parada, né, de menopausa. Não tem uma relação direta. Apesar de menstruou mais cedo, pode realmente ter uma menopausa mais precoce, mas uma coisa não é igual à outra. Não tem nenhuma regrinha em relação a isso. Agora, doutora, como é que a mulher pode se preparar para esse período, né? Que, como a senhora falou, são muitos sintomas, mexe com o organismo de uma forma inteira. Tem como amenizar esses efeitos? A gente, assim, recomenda um estilo de vida saudável, porque quando você leva uma vida saudável, né, alimentação, atividade física, saúde mental preservada, a gente vai encarar esse momento de uma forma mais tranquila. Mas, infelizmente, não tem nada tão assertivo de que a gente possa fazer para ter sintomas mais leves. A coisa é muito dependente e individual mesmo, muito dependente de cada um. Você tem uma ideia, os fogachos, né, que são os principais sintomas mais frequentes, eles podem durar poucos meses ou podem durar 15 anos, né? Então, vai muito do indivíduo mesmo. Tá certo. E a gente sabe, doutora, que também existe, você falou aí o tempo médio, né, em torno de 45 até 55 anos, mas existe também a menopausa precoce. Em alguns casos, eu queria que a senhora explicasse para a gente, é necessária até a reposição hormonal para quem acaba tendo esse período antecipado. E por que ela ocorre? Por que existe a menopausa precoce, doutora? Então, a menopausa precoce é quando ela acontece em torno de 40 anos, antes dos 40 anos. E isso vem muito de uma individualidade do ovário na maioria das vezes. A gente tem geneticamente determinado um patrimônio de folículo, né, uma vida útil ovariana determinada geneticamente para ser. E isso é a principal causa da menopausa precoce. Outras causas, por exemplo, tratamentos oncológicos, quimioterapia, radioterapia, cirurgias pélvicas com a retirada dos ovários, também são outras causas. Mas a mais frequente que a gente fala é essa idiopática, essa que já vem determinada geneticamente mesmo para acontecer. O grande calcanhar da menopausa precoce é que ela interfere na fertilidade, né? Compromete ali
limita mesmo o potencial reprodutivo precocemente. Justamente né? isso que eu ia perguntar, porque hoje em dia, né, há uns anos atrás, a gente não ouvia falar de mulheres querendo engravidar depois dos 40, mas hoje essa realidade vem mudando e a gente vê, por conta mesmo de estilo de vida, outras prioridades no decorrer da vida, prioriza carreira, e hoje ficou mais comum, sim, a gente vê mulheres acima de 40 anos querendo engravidar, querendo ter filho. E nesse caso, se a pessoa passar por esse processo, existe alguma forma de tratamento para que ela consiga aí realizar o que é o sonho para muitas mulheres? Aí como a gente tem a falência ovariana, né, a restrição de óvulos, a gente tem que considerar gravidez com óvulos doados, né, com ovo doação, que hoje já é uma coisa eticamente permitida, legalmente faz muito parte da clínica diária mesmo dentro da reprodução assistida. Os óvulos doados, eles podem vir de bancos de óvulos, podem vir de doadoras anônimas ou podem vir de parentes de até 4º grau. Daí a paciente se beneficia com esse óvulo é injetado com o espermatozoide do parceiro, forma-se o embrião no laboratório e esse embrião já vai para o útero da paciente que recebe os óvulos. Mas nesse caso, doutora, o desenvolvimento dessa gestação, ela traz mais riscos, tem que ter um acompanhamento maior ou não, depois da fertilização vai ocorrer como uma gravidez normal? Não tem uma predisposição maior de risco não, o grande impacto mesmo é no óvulo. O útero, ele se preserva, ele se mantém, a gente consegue manter a funcionalidade dele com as medicações hormonais que a gente usa no processo. É claro que se for uma menopausa há muito tempo, a gente já pega uma paciente mesmo comprometida, às vezes, do ponto de vista cardiovascular, se a paciente não fazia uma reposição hormonal prévia e a coisa é muito prolongada, a gente tem um impacto nos vasos. Hipertensão, a gente tem uma predisposição maior de risco para complicações cardíacas, entende? Sim. Então, mas normalmente essa paciente que faz uma menopausa muito precoce, ela sente muito a falta do hormônio. Ela acaba procurando o ginecologista, iniciando mesmo a terapia hormonal precoce, né, no sentido de que ela vai usar talvez antes e mais tempo a reposição. A reposição hormonal é indicada para todos os casos de menopausa? Para os casos sintomáticos. Hoje a gente considera como indicação para fazer a reposição as ondas de calor e a perda de massa óssea. São as duas principais indicações para reposição. Se a menopausa vem tranquilamente, sem sintoma e a paciente não tem perda de qualidade de vida, a gente não precisa medicar. Agora, doutora, para a gente encerrar, eu acho, o recado fica para você que está em casa, está passando por esse período, como a gente falou, é um processo que toda mulher vai ter que passar, algumas um pouco antes, outras um pouco depois. Então, acho que o importante é você ver isso com naturalidade, se preparar para esse período que vai chegar, né, uma hora para você. Acho que isso tudo facilita para que você consiga passar, né, por esse período sem tantas sequelas, né, doutora? Com certeza, Sheila. É a questão do estilo de vida mesmo, física e mentalmente, né? Se a gente está preparada para viver os ciclos, as transformações da vida, tanto no sentido de que levava uma vida saudável, quanto no sentido de uma emocionalmente estável, a gente consegue mesmo passar pelo período de transição de uma forma mais serena, mais tranquila. Doutora Lisiane, é sempre uma alegria recebê-la aqui. Eu acho que a nossa conversa foi muito importante. Eu fiquei impressionada com o número aí da Organização Mundial de Saúde. Serão 1 bilhão de mulheres passando por isso até 2030, né? Então, é preciso realmente a gente estar preparada para encarar tudo de uma forma mais saudável, mais leve possível. Obrigada pela participação, doutora. Nada, a casa está sempre aberta aqui para receber você, tá? Prazer. É isso aí, gente.